Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e falaremos hoje sobre o último elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade da conduta diversa. Então vamos lá? De acordo com a doutrina, o que seria então a exigibilidade de conduta diversa? Significa dizer que só podem ser punidas as condutas que poderiam ser evitadas. E aí, a minha análise sempre será feita no caso concreto. Por quê, Dani? Porque só com a análise do caso concreto que pode se verificar se o agente podia ter tido outra conduta, ou seja, podia ter feito de outra maneira, a não ser aquela. Então, por quê? Porque para que se possa excluir, então, a culpabilidade do agente, eu preciso olhar se ele poderia ter tido outra conduta. Então, a gente percebe que a inexigibilidade de conduta diversa não tem força para excluir a vontade do agente, mas ela vicia de tal modo que torna aquilo incabível, certo? Então, torna aquilo que é incabível qualquer censura ao agente, certo? Dani, ficou esse negócio muito vago, eu não entendi. Com os exemplos, e a hora que a gente destrinchar a exigibilidade de conduta diversa, vai ficar bem facinho de vocês entenderem. A primeira causa, então, que exclui a culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa é a coação moral resistível. E essa coação, ela tem previsão lá no artigo 22. Ele fala assim: se o fato é cometido sobre coação irresistível, só é punível o autor da coação. Dani, por que você taxou esse outro pedaço? Porque aqui nós vamos falar sobre a obediência hierárquica, que é outra causa que exclui a culpabilidade. Eu gosto de dividir em dois para ficar mais fácil. Então, vamos se atentar só a essa primeira parte, então, do artigo 22, que fala sobre a coação moral irresistível, tá? Então, eu tenho que lembrar que só a coação irresistível que exclui a culpabilidade. Se ela for resistível, o que vai acontecer? Ela é considerada uma atenuante genérica e ela tem previsão lá no artigo 65, inciso 3º, a linha C. Porque, embora ela seja, resistível, o agente ainda está sobre coação moral irresistível, certo? Então, o que seria essa coação moral irresistível? Eu vou dar exemplos que eu acho mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, pensa na seguinte situação. Ó. A vai coagir B para que este transporte drogas, dizendo que se ele não fizer isso, ele matará o seu filho que está em seu poder. Nota, gente, que qualquer pai cometeria um crime, certo? Para poder salvaguardar a vida de seu filho. Então, ele está agindo sobre uma coação moral irresistível, não é? É lógico que é. Então, estamos diante de uma situação que exclui a culpabilidade do agente. E se exclui a culpabilidade do agente, o que vai acontecer aqui? O artigo 22 é claro. Quem vai ser punido é só o autor da coação. Então, no caso, por exemplo, se eu estou sendo coagida por outra pessoa a transportar drogas, porque eles estão em poder dos meus filhos, eu não vou responder pelo crime, mas quem vai responder é o coator, certo? Ele que está me coagindo para que eu transporte, para que eu faça o crime, certo? Dani, mas e daí não é excludente de culpa de tipicidade? Porque eu não estou fazendo por vontade própria. Não, eu estou fazendo por vontade própria. Eu estou indo lá. Só que a minha vontade, ela está viciada, igual eu falei no slide anterior. Como ocorre o vício, certo? Essa vontade, ela se encontra viciada, por isso que exclui a culpabilidade do agente. Certo? Então percebam que embora o agente haja com vontade, então não exclui a tipicidade dele, o que ele vai fazer? Essa vontade está viciada, e por ela estar viciada, exclui então a culpabilidade do agente. E se ela for resistível? Uma vez que eu falei que resistível, ela atenua a pena. Pensa nessa mesma situação, mas o agente não tem filhos, então ele podia recusar, mas diante dos fatos, do medo ali, ele acabou fazendo. Então, embora cometendo e podendo recusar, certo? Ele vai ter uma atenuante genérica, porque querendo ou não, ele está agindo por força de uma coação. A vontade dele ainda está viciada, certo? E é isso aí. Essa é a coação moral irresistível. Lembrando que ela tem que ser irresistível para que só o autor, então, da coação, responda pelo crime, certo? E a obediência hierárquica? A obediência hierárquica ela ocorre quando, então, um subordinado comete um crime sobre a ordem de um superior hierárquico, certo? Então, vamos ver lá.
Lembra que eu falei para vocês que eu taxei o artigo 22? Por quê? Porque o artigo 22 ele fala sobre a excludente, né, de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa e traz as duas causas, que é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Onde que está a obediência hierárquica? Que ele fala assim, ó, se o fato é cometido sob em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior e hierárquico, só é punível, então, o autor da ordem, certo? Mas para que isso seja considerado uma excludente de culpabilidade, ele precisa preencher alguns requisitos, certo? O primeiro requisito é que possua relação de direito público entre o superior e o subordinado. Então, significa que a obediência hierárquica só é possível nos crimes cometidos por funcionários públicos, certo? Segundo, que o subordinado não ultrapasse os limites da ordem que lhe foi dada. Olha só, então eu não posso exceder esses limites. Eu tenho que cumprir, o subordinado deve cumprir estritamente aquilo que a ordem que lhe foi dada, certo? O terceiro, que a ordem tenha sido dada por uma autoridade competente. Então tem que ser um superior hierárquico do agente. Não basta que seja um superior hierárquico de qualquer outra pessoa. Tem que ser do agente. Por quê? Porque só ele tem competência para determinar essa ordem, certo? E que a ordem não seja manifestamente ilegal. Por que isso? Esse requisito é extremamente importante. Por quê? A gente vai ver no próximo slide por que esse requisito é extremamente importante. Por quê? Porque vai ser ele que vai dizer se o agente vai excluir a culpabilidade do agente ou ele responderá como uma atenuante genérica. Antes de eu analisar se ela é manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal, o que eu tenho que pensar? Que se essa ordem tiver embasamento jurídico, eu não tenho que falar eu não vou falar então sobre obediência hierárquica nem exclusão de culpabilidade. Por quê? Porque o agente, na realidade, está em estrito cumprimento do dever legal. Agora, se a ordem for ilegal, eu tenho duas situações. Então, quando essa ordem for manifestamente ilegal, ou seja, o agente podia saber, a ilegalidade era facilmente perceptível, certo? O que vai acontecer? Então, o subordinado também responde pelo crime. Então, eu não vou usar aquela parte, ó. Só é punível o autor da ordem. Por quê? Porque a ordem é manifestamente ilegal. Então, o subordinado, ele vai responder. Contudo, o que vai acontecer? Ele terá a seu favor uma atenuante, que tem previsão também lá no artigo 65, inciso 3º, a linha C. Por quê? Porque embora, certo, a ordem seja manifestamente ilegal, ele está sobre a ordem de um superior hierárquico, certo? E o seu superior vai ter punição? É lógico, se o subordinado vai ser punido, o superior ainda mais. E além de responder, ele vai ter a sua pena agravada. Por quê? Porque ele usou da sua superioridade em cima do seu subordinado, certo? Para fazer com que ele cometesse um crime. Então, neste caso, ele terá sua pena agravada. Quem fala isso? O artigo 62, inciso 3º do Código Penal. E se ela não for manifestamente legal? É o que nós vamos ver no próximo slide. Dani, mas eu fiquei assim ainda na dúvida. Dá um exemplo para ficar mais fácil. Ó. Pensa na seguinte situação. O delegado que impõe ao seu investigador que forge, certo, provas contra C. Perceba, o delegado, ele é um superior hierárquico, certo, do investigador. Então, ele tem competência para dar ordens para esse investigador. Só que forjar provas é uma ordem manifestamente ilegal. E o investigador sabe disso. Embora ele esteja, que nem eu falei assim, sobre uma ordem, certo? Ele está fazendo uma ordem que é manifestamente ilegal. Então, o que vai acontecer aqui? O investigador, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma atenuante genérica, do artigo 65, inciso 3º, a linha C, e o delegado, certo? Ele vai ter a sua pena agravada por força do artigo 62, inciso 3º, certo? Agora acho que ficou mais fácil da gente entender o que seria essa ordem manifestamente ilegal. Se a ordem for não manifestamente ilegal, aí eu entro no artigo 22, porque ele fala, ó, não manifestamente ilegal de superior e hierárquico. Então, o que acontece aqui? O subordinado não responderá pelo crime, ó, porque só é punível o autor da ordem,
certo? E aqui neste caso, então, exclui a culpabilidade dele, conforme eu já falei, o artigo 22, segunda parte, certo? E o superior, ele responderá sozinho pelo crime, ou seja, responde como se ele mesmo tivesse realizado a conduta, certo? E daí, Dani, o que acontece? Dá um exemplo para ficar fácil. Ó, pensa na seguinte situação. Então, o comandante, ele dá a ordem para um subordinado seu para que ele pegue um envelope que está dentro de uma gaveta de sua mesa, certo? E leve para casa dele, tá? Nesse envelope contém uma certa quantia de dinheiro que veio da apreensão, certo? De um caso lá que esse comandante, esse subordinado estava, mas o subordinado não sabe que esse dinheiro é da apreensão. Então a gente percebe que o subordinado está apenas cumprindo o quê? Uma ordem, certo? E essa ordem para ele não é manifestamente legal, porque ele não sabe que dentro daquele envelope tem a quantia que foi de uma apreensão que eles fizeram. Então, só o comandante vai responder pelo crime. Que crime, Dani? De peculato, furto, certo? E o subordinado não vai responder por nada. Por quê? Porque exclui, então, a culpabilidade do agente, ou seja, isenta ele da pena. E é isso aí, pessoal. Fechamos assim a teoria do crime, passamos por todos os elementos que constituem o crime pela culpabilidade, que, como visto, não tem uma posição sistemática definida. Estudamos as excludentes de tipicidade, de ilicitude e culpabilidade. E fechamos, então, mais um ciclo. E acabou? É lógico que não. Por quê? Porque a gente tem vários outros assuntos para ser tratado no nosso maravilhoso mundo do direito penal, porque ele é muito grande. Então, beijos e até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Tchau, tchau!